Meus queridos, no último domingo, nós tivemos a oportunidade de, a partir daquele evangelho das tentações sofridas por Jesus no deserto, refletir em primeiro lugar sobre o sentido da nossa caminhada quaresmal. Por quê? 40 dias impelidos ao deserto. E depois, sobre o mistério da vida no amplo deserto em que nos encontramos, onde temos o cálice da graça como dom do Senhor. Mas tantas vezes somos tentados a negá-lo pelo mistério das seduções do demônio. Ao longo destes 40 dias, ao longo de nossa quaresma, por muitas vezes a igreja nos chama à penitência, nos chama à purificação. Eu dizia domingo passado, usando a imagem do crisol que purifica o ouro, que nós ao longo destes 40 dias somos chamados a partir da penitência, da oração, da renúncia dos prazeres, ir nos purificando, para chegarmos com alvas vestes, com os corações limpos, até as celebrações pascais, a festa da ressurreição, aqui no altar da liturgia, daqui a pouco menos de 30 dias, e no altar da graça, no céu, no dia em que Deus nos chamar. É por isso que todos os anos, no segundo domingo da quaresma, a igreja então se reúne para celebrar em torno do evangelho da transfiguração de Jesus. Jesus que toma consigo Pedro, Tiago e João e sobe a montanha. Este ano nós encontramos esta perícope do evangelho no capítulo 9 de São Marcos, que é o evangelista que nos conduz. Jesus acabara de anunciar o mistério da paixão. O Filho do Homem deverá sofrer, ser tentado, morrerá e em 3 dias ressuscitará. E obviamente, meus irmãos e minhas irmãs, este era um mistério muito grande para que os discípulos compreendessem. Ora, há entre os judeus muitos que nem sequer acreditam na continuidade da vida após a morte. Como Jesus havia de dizer que o Filho do Homem deveria sofrer, ele que só fazia o bem, morrer e ressuscitar? Por isso Jesus toma consigo estes 3 discípulos e sobe até o Tabor, sobe até a montanha, e lá apresenta-se transfigurado diante deles. A transfiguração de Jesus, meus irmãos queridos, é como que um sinal para alimentar o coração da igreja, a fim de compreender o seu caminho. Jesus se transfigura diante dos discípulos, como que para dizer: olha, o caminho da cruz e do sacrifício vale a pena, porque nós não estamos aqui simplesmente por causa do sacrifício, mas por causa da fé que nos aponta para a glória. Jesus se transfigura e apresenta a sua imagem gloriosa. O seu rosto brilhava como o sol, suas vestes eram alvas, como nenhuma lavadeira jamais poderia alvejar, disse-nos o evangelista. Jesus apresenta o mistério do céu, apresenta o mistério da plenitude da vida, para deixar no coração dos discípulos o desejo de caminhar, embora enfrentando o sacrifício da cruz, até o dia de encontrar a Jerusalém celeste. Jesus se transfigura, e nós, meus irmãos e minhas irmãs, neste segundo domingo de quaresma, somos convidados a refletir sobre o mistério da transfiguração, para compreender que também a nossa caminhada não é vã, que também a nossa caminhada não é sem sentido, que nós não estamos vivendo esta quaresma por qualquer motivo, senão porque almejamos o céu, senão porque almejamos a glória de Deus, a ressurreição, a vida plena no Senhor. Nós caminhamos para Deus, marchamos para o céu,
E é no céu que queremos viver a plenitude da vida. Nós não estamos na igreja, não vivemos os sacrifícios do nosso cotidiano, não abraçamos a cruz que precisamos carregar, simplesmente por causa da cruz, por causa do lugar ou por causa de hoje. Nós o fazemos por causa do céu. O fazemos porque queremos repousar em Deus, porque queremos encontrar o sentido pleno de nossa vida, que é a contemplação face a face do Senhor. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, é sempre muito difícil compreender este mistério, e muito mais difícil é enfrentá-lo. Quando a cruz pesa às nossas costas, quando os sacrifícios são muito grandes, quando amar deixa de ser simplesmente um ato de prazer e passa a ser muito mais um ato de renúncia e doação. Como é difícil ser cristão. É aí que nós nos encontramos na primeira leitura desta Santa Missa, com o capítulo 22 do livro do Gênesis. Eu sempre gosto de dizer que, na minha falha opinião, esta é uma das páginas mais belas e profundas do Antigo Testamento, quiçá não a mais bela. Abraão havia escutado de Deus que ele daria o fruto da promessa. Deus prometera a Abraão um filho e lhe deu Isaque. Prometera Deus a Abraão que a partir de sua descendência nasceria uma descendência maior do que os grãos de areia que estão nas beiras do mar. Prometeu Deus que Abraão seria muito feliz por sua descendência. Abraão recebe o fruto da promessa. Imaginemos nós um homem já velho, sem esperança, que vê a promessa de Deus se concretizar diante de si. Abraão ficou tão feliz que deu ao seu filho o nome de Isaque, que em hebraico, na língua dos evangelhos, é sorriso. Isaque era a alegria dos dias de Abraão. Isaque era a alegria, a felicidade daquele homem piedoso, que confiara no Senhor e havia visto o fruto da promessa. Mas Deus um dia chama novamente Abraão, desculpe-me. E Abraão reconhece a voz de Deus. Era aquela mesma voz que havia lhe prometido descendência. Mas desta vez, Deus não promete a Abraão felicidade, e sim lhe pede um sacrifício. Pede a Abraão que sacrifique no Monte Moriá Isaque, aquele mesmo que Deus havia lhe dado para ser a felicidade dos seus dias. Tamanha não foi, desculpe-me, a dor de Abraão em consentir o pedido de Deus. Mas aquele homem tinha fé. Foi a fé de Abraão que foi capaz de alimentar todos os seus dias e fez com que nós chegássemos até aqui. O povo que acredita no único e verdadeiro Deus. Por isso, Abraão toma Isaque, toma a lenha, toma a corda, toma o facão e sobe o Monte Moriá no lombo de um jumento. 4 dias de caminhada, tamanha não foi a angústia do coração daquele pai em caminhar em silêncio com o seu filho para sacrificá-lo. No meio do caminho, Isaque, pequenino, sem entender o que estava acontecendo, questiona o seu pai. Pai, nós estamos subindo a montanha para oferecer a Deus um sacrifício. Temos a corda, temos o facão, temos o fogo para queimar o holocausto, temos a lenha para queimar o holocausto. Mas cadê o cordeiro que nós vamos sacrificar?
Ali, meus irmãos e minhas irmãs, está a profissão de fé daquele homem que foi capaz de alimentar no seu coração um desejo de Deus tão grande, a ponto de não renunciar sequer o sacrifício de sua felicidade. Abraão olha para Isaque pequenino e diz: Deus providenciará. E continua a sua subida. Chega o Moriá, Abraão amarra Isaque, empunha o facão na mão, e na hora de sacrificar o seu primogênito, Abraão olha para trás. Ali estava o anjo do Senhor, que oferece a Abraão o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque, e devolve àquele homem de fé a alegria dos seus dias. Meus irmãos e minhas irmãs, é verdade. Viver os sacrifícios da vida não é fácil. É verdade que entender os planos de Deus nunca será alcançável plenamente a nossa intelectualidade e a nossa mente. Não adianta, diante da cruz, perguntar por quê. Nós nunca saberemos a resposta completamente. Mas nós estamos aqui por causa do dom da fé. É a fé que deve alimentar os nossos dias. É verdade, a cruz parece tantas vezes pesar sobremaneira aos nossos ombros. E imagina a dor daquele pai de saber que ele mesmo sacrificaria o seu filho, o fruto da promessa. Mas maior que o peso da cruz precisa ser a nossa fé. Se a fé for grande, disse-nos São Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, hoje, nada há de nos separar do amor de Cristo. Nem dor, nem tristeza, nem nudez, nem tribulação, porque em tudo isso nós já somos mais que vencedores, graças à cruz do Senhor. É curioso nos darmos conta de uma coisa, neste belíssimo conjunto da liturgia da palavra deste segundo domingo de Quaresma. É que Deus poupa Isaque do sacrifício e dá a alegria de volta a Abraão. Mas nós estamos nesta Eucaristia para celebrar o sacrifício do Filho de Deus. Deus sacrifica o seu próprio Filho para que nós tivéssemos a felicidade e a vida. Se Ele poupara Abraão desta dor, a si mesmo Ele não quis poupar-se para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos a alegria que define o nome do filho de Abraão, Isaque, o primogênito. No mistério da Eucaristia, meus irmãos e minhas irmãs, nós celebramos a entrega voluntária de Cristo para que nós encontrássemos a vida e a felicidade. Ele não poupou o seu unigênito para que nós encontrássemos o caminho do céu. Celebremos esta Santa Missa, um grande cântico de ação de graças, porque Deus, em sua misericórdia e multiforme sabedoria, quis entregar-se por nós para nos dar a vida. E aqui renovemos o dom da fé. Tenhamos a clara consciência, nada nesta vida é duradoura, tudo é passageiro. Nós temos o céu como nossa meta e nosso objetivo. As cruzes hão de passar, os sacrifícios hão de passar, Deus permanece e nada deve nos separar do seu amor. Cantemos, meus irmãos e minhas irmãs, um hino de gratidão ao Senhor, porque Ele quis nos resgatar por seu sangue redentor. E nos unamos às fileiras dos profetas, dos patriarcas, dos santos, dos homens e mulheres que compreenderam o mistério da vida, não obstante a dor e o sacrifício.
Que nossa caminhada quaresmal nos leve a uma verdadeira conversão, nos leve a reafirmar a fé de Abraão, nos leve a compreender que se temos os olhos fixos no Senhor, nada, absolutamente nada, há de nos separar do seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.